Hoje, amanhã é dia das mães, né? É tão bom ter mãe, não é? E é tão bom ter saudade da mãe que a gente teve e que não existe mais. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia chorar hoje, porque minha mãe não vive mais. Mas eu não tenho remorso nenhum por ela não viver mais, porque eu fui um bom filho para ela. Um ano depois da morte da minha mãe, que já faz 14 anos, eu voltei a Santa Catarina e a minha cunhada falou assim: tem uma caixa da sua mãe que te pertence. Falei: minha? É uma caixa. Eu falei: que caixa é essa? Não é sua. E eu peguei uma caixa. Quando eu abri, sabe o que estava dentro daquela caixa? Todas as cartas, todos os cartões que eu havia enviado para minha mãe. Cartões de Dia das Mães, cartão de Natal e outros cartões da vida. E eu comecei a ler aquelas cartas que eu mesmo havia escrito. Todas as flores que eu quis dar para minha mãe eu dei. Eu não levei flores no cemitério, porque eu dei flores enquanto ela vivia. Eu não beijei a minha mãe quando ela estava morta, porque eu beijei a minha mãe enquanto ela vivia. Você que tem mãe, cuide bem dela. Não tenha medo de beijar. Beije. Abrace. Às vezes, quando eu abraço algumas irmãs aqui na igreja, eu sinto saudades do abraço gordo da minha mãe. É um tesouro que a gente tem. Nossa mãe. Eu quero orar por você hoje e pelos seus filhos. Porque o maior presente para uma mãe é orar por quem? Pelos seus filhos. Gostaria que as mães ficassem em pé. Não vou convidar você para vir aqui na frente, porque são muitas. Todas aquelas que são mães. Fique em pé onde você está. Eu queria que a minha nora ficasse em pé. Porque embora seu filho ainda não tenha nascido, Grazi, você já é mãe. Existe um filhinho em gestação, ou uma filhinha, não sabemos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, aqui nossa igreja é um grupo muito grande de mães em pé. Mulheres a quem o Senhor ama muito. Cada uma delas tem uma história de vida. Uma história de lutas, de preocupações, de ansiedade pelos filhos. Senhor, o que seria destas mães se não fosse o Senhor confortando e animando o coração delas? Abençoa estas mulheres. E a grande bênção que gostaríamos de pedir a elas é que o Senhor abençoe os filhos que elas têm. Alguns estão longe. Abençoa os filhos, as filhas, aquelas que já têm netos e bisnetos. Cuida dessas mulheres e preserva a vida delas para a tua honra e para a tua glória. Obrigado pela mãe que todos nós um dia tivemos em nossa vida, porque as mães que estão em pé também tiveram suas mães. Obrigado por esta mulher que marcou a nossa vida para o bem. Se já não vive mais a nossa mãe, obrigado porque a tivemos um dia e que possamos honrar a memória delas através de uma vida digna, com boas posturas e seguindo o bom caminho que ela nos indicou. E aqueles que ainda têm suas mães, que pela tua graça sejam sensibilizados a amar e a cuidar bem delas, preservando-as para enquanto viverem nessa terra.
Dá-nos a tua paz, a tua bênção, a certeza da tua companhia e a alegria de vivermos esse clima tão gostoso como teus filhos, que nos emociona, é verdade, mas faz bem para a nossa alma, em nome de Jesus, amém. Na página 388 nós encontramos esse pensamento: o lar deve ser para as crianças o mais atrativo lugar do mundo, e sua maior atração deve ser a presença da mãe. Com todo respeito aos homens que são pais e que podemos e devemos nos envolver na educação de nossos filhos, é impossível que como homens substituamos a presença da mãe. Sabemos disso. Mãe é mãe. Existe uma auréola, uma áurea santa na figura da mulher mãe. Difícil de explicar e fácil de entender. Elas podem ser humildes, podem ser simples, podem ser feias ou bonitas, mas sendo mães, muda de figura. Mãe é mãe. Sabiam vocês que o amor de mãe é o maior de todos os amores encontrados nessa terra? Não existe. Nós pais podemos amar, mas a mulher mãe ama de uma outra forma. Quando Deus quis exemplificar o seu amor, Ele usou o amor de mãe como referência. Por isso, no livro do profeta Isaías, no capítulo 49 e no verso 15, vamos abrir a Bíblia lá? Isaías 49, verso 15, quando o profeta, falando do amor de Deus, do interesse de Deus por seus filhos, as pessoas diziam que Deus haveria de esquecê-los. Deus disse através do profeta assim, Isaías 49, verso 15: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Haverá mãe capaz de fazer isso? Você sabe que até aquelas que em desespero abandonam seus filhos nunca encontram paz. Sempre ficam com remorso, com senso de culpa por ter abandonado o bebê, o filho. E aí Deus diz assim: embora ela possa esquecê-lo, embora haja mães com amor tão grande capaz de esquecer seus filhos, eu não me esquecerei de ti. O que Deus está querendo dizer? Que o amor dele é maior do que o maior de todos os amores que existem nessa terra, que é o amor de uma mulher pelo seu filho. Apesar de sofrer tanto para tê-lo, quando o tem, esquece a dor e o sofrimento, não lembra mais disso. No entanto, apesar disso, em nenhum outro empreendimento nessa terra ou ocupação as pessoas entram com tão pouca reflexão e com tão pouco preparo como para a maternidade. A maioria das mulheres não se preparam para ser mães, assim como a maioria dos homens também não se preparam para ser pais. A maioria torna-se mãe por acaso e aprendem a sê-lo por instinto. Vivem a experiência de erros e acertos. E por isso é muito comum nós ouvirmos mães e pais dizerem numa certa idade: se eu tivesse meus filhos hoje, faria diferente. Porque a maioria de nós nos tornamos pais por acidente, por acaso. A gente parece que não se prepara muito para isso. Que proprietário de um carro novinho o entregaria a um motorista inexperiente? Que pessoa enviaria seu computador de última geração para um aprendiz?
No entanto, dia a dia, o mais complexo de todos os mecanismos do mundo, um dos mais frágeis e impressionáveis, é entregue aos cuidados de mãos e mentalidades sem muita experiência. Graças a Deus, os milagres naturais acontecem. A maternidade desperta na mulher uma força oculta capaz de superar a própria ignorância. E mesmo sem nada ou pouco conhecer, muitas se tornam grandes e poderosas mulheres. Disse que certa vez Napoleão afirmara: deixai que a França tenha boas mães e ela terá bons filhos, porque o destino de uma nação está nas mãos da mãe. Muitos homens famosos foram influenciados por suas mães. A mãe de George Washington era uma mulher religiosa, patriota. A mãe dos irmãos Wesley era uma mulher fantástica. Muitos filhos. Ela separava uma parte do dia por semana para cada filho, mesmo adultos. Se eu não me engano agora, parece-me que na quinta tarde era o dia de John. Onde ele estava, muitas vezes, quando ele podia, ele viajava para passar aquela tarde com a sua mãe. Aquele momento era daquele filho. E ali eles conversavam, eles trocavam ideias. Era uma grande mulher. No entanto, a mãe de Nero diz que era gananciosa, sensual e assassina. Reproduziu em seu filho o seu próprio caráter. Nós sabemos que existem outras influências em jogo, mas uma mãe pode influenciar seu filho tanto para o bem quanto para o mal. A responsabilidade materna tem início na gestação, e há quem ouse afirmar que bem antes disso. Mas fiquemos com a ideia de que durante a gestação, a futura mãe exerce uma influência muito grande sobre seu bebê. Quando tem princípios de temperança, se ela é abnegada, bondosa, amável, ela transmitirá os mesmos traços de caráter. Já viram por aí aquela ideia de que uma mulher grávida deve ter todos os seus desejos satisfeitos? Já viram isso por aí? Há mulheres que comem tijolo, comem barro, cada comida exótica, acorda de madrugada querendo comer alguma coisa e o marido sai procurando, feito uma doida. Um doido, desculpe, comida para a mulher satisfazer os seus desejos. Olha esse pensamento. Aparece em Juízes, no capítulo 13. Vamos ler lá. Juízes 13. Experiência da mulher de Manoá, a mãe de Sansão. Não podia ter filhos, aparece um anjo do Senhor dizendo a ela que ela seria mãe. Juízes 13. E aqui tem uma coisa interessante, que ainda tem o seu valor. Juízes 13. Veja só, por exemplo, verso 3. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, você não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Agora veja o verso 4. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. Isto é, cuide de você. Depois, quando o anjo apareceu ao marido, o anjo repete outra vez essa orientação. Ela deve cuidar. Cuidar com o que come, cuidado com o que consumirá. Deve cuidar dela. E a Sra. White diz que a felicidade da criança será afetada pelos hábitos da mãe. Seus apetites e paixões devem ser regidos por princípios.
Existem coisas que a mãe convém evitar, coisas a combater. E se quer cumprir o desígnio de Deus a respeito do seu filho, ela deve fazer isso. Se antes do nascimento de seu filho ela é condescendente consigo mesma, egoísta, impaciente, exigente, esses traços vão se refletir na criança. Assim, tem muitas crianças recebido como herança quase invencíveis tendências para o mal. Às vezes por causa da própria mãe. Mães cheias de vontades. Eu fico pensando, pobres crianças em formação, com mães fumantes, né? Alcoólatras, drogadas, né? Crianças que já nascem viciadas. É o efeito. Não há como avaliar a influência materna. Lembra do que está na lei? Não farás para ti imagem de escultura. Nada a ver com a mãe, né? Mas olha o que está um pouquinho mais à frente. Eu sou o Deus zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. A carga hereditária, as tendências. Você que é moça e que um dia será mãe, você pensa, eu nunca vou ser mãe, tenho uma carreira. Tudo bem, você pode pensar assim, mas se prepare, pense, um dia você poderá ser. E se você for mãe um dia, se você cuidar bem de você, o fruto do seu ventre vai lhe dar mais alegria, porque no mundo em que vivemos os desafios e os acidentes já são tão grandes, quanto mais quando não cuidamos de nós mesmos. Pense nisso, cuide de ti mesmo. Existe uma lei, a lei da genética, a lei da herança que nós partilhamos, e na misericórdia de Deus Ele diz que é só até a 3ª e a 4ª geração em termos de maldade, mas em termos de Deus diz que será misericordioso até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha a diferença. Às vezes eu fico pensando no meu fígado, né? No meu fígado mesmo, órgão, fígado. Ele não é bom, não funciona muito bem. Se eu não fosse adventista, já teria morrido. Também um pai que bebia muito, sem nenhum conhecimento, a família. Não há nenhum segredo. Minha mãe me autorizou a falar isso, para ensinar outros. Escondeu a gravidez, tentou abortar. Um fígado arrebentado. Graças a Deus eu conheci a verdade, já falei um pouquinho sábado passado sobre isso. Mas é a carga hereditária, está aqui, é a genética. Mãe, você que ainda não é, cuide. Futuras mães, prepare-se para a maternidade. E aquelas que são mães, preserve-se por amor à maternidade. Os frutos que você vai colher valerá o sacrifício. Aquelas que são mães, ensine a Bíblia para seus filhos. Ensine a Bíblia. Ensine a Bíblia. Toda terça-feira eu vou à casa da Rosi e do Danilo. Estão lá. A pequena Giovana me recebe com uma alegria tremenda. Sabe essa musiquinha da hora da oração, da oração infantil? Ela canta já. Só de ouvir aqui. Uma influência boa. Ensine as histórias de Jesus. Fale das belas histórias da Bíblia. As crianças, quando elas são pequenas, elas gostam de ouvir a mesma história, sempre a mesma história. Elas não gostam que a gente mude de história. Aí quando elas vão crescendo, elas querem histórias novas. Meus homens, posso dizer assim, mas quando eles eram bebês e pequenos, eu contava muita história para eles. Falava assim, hoje eu vou contar uma história diferente. Não, pai, eu quero a história do Noé.
Não, mas você já conhece a história do Noé. Deixa eu contar outra. Não, pai, eu quero a história do Noé. Aí eu começava a contar. E às vezes eu começava a dormir e inventava outra história. Aí acordava, pai, não é essa história, só está mudando a história. Eles sabem, já conhecem, mas querem que você conte o quê? A mesma história. A história do Noé, a história do Jonas, do peixe grande, da baleia, né? É a história do leão, né? A irmã Carmina comprou um leão lindo, ela trouxe hoje, né? E colocou lá no hallzinho. Ontem, quinta-feira, ela ligou, pastor, posso comprar o leão? Eu falei, não sei, tem que falar com o Ralph é o tesoureiro. Mas posso comprar, achei um leão lindo aqui, é mais barato do que na 25. Compre, irmã Carmina. Eu liguei para o Ralph falou, tá bom, compra. Está lá o leão, fui ver um leão lindo. Porque a história das crianças vai ser sobre Daniel na cova dos leões. Ah, mas são pequenininhos. Não entendem, entendem. Repita essas histórias, conte para eles, desde pequenininhos. Fixa na mente. Interessante, diz que o caráter é formado até os 7 anos. A mãe de Moisés ficou com ele até com quantos anos? 12, e nesses 12 anos ela moldou o caráter do filho, porque ela sabia que depois daquele período não teria mais chance de viver com ele, e aquela mulher, sabendo disso, esmerou-se e imprimiu no coração do seu filho a verdade que nunca saiu. Moisés passou por situações difíceis. Interessante que não aparece o nome do pai. O único homem que aparece educando o filho na Bíblia, sabe quem é? Jacó, educando José, porque a mãe morrera logo quando ele era jovenzinho. Parece a influência de um pai. A Bíblia fala da influência da mãe. Um outro homem que aparece educando é Eli, que não educou bem os filhos, mas educou bem Samuel. Mas por trás tinha uma mãe, mesmo distante, que sempre estava presente. Ensine a Bíblia, as histórias da Bíblia. Elas não são histórias obsoletas, nem antigas. Elas são atuais e lindas histórias da Bíblia. As histórias do milagre de Jesus, do amor de Deus, do cuidado dos anjos. Falando em anjo, o Jorge me ligou esses dias, quando ele assistiu ao filme A Última Batalha. Ele disse assim, pai, eu lembrei da minha infância. Sabe aquelas cenas do anjo, da guarda, guardando da criança? Eu lembrei muito da minha infância, ele disse. Quando eles eram pequenininhos, a gente falava assim, o anjo guarda você, o anjo cuida. Ele falava assim, onde está anjo? Não tem anjo nenhum aqui? Onde é que tem anjo para me guardar? Como é que você vai explicar? Não, mas ele está aqui, mas eu não estou vendo. Cadê? Cadê anjo? Cadê anjo? Onde está o anjo? Aí eu e a Márcia combinamos, temos que fazer alguma coisa, temos que concretizar este conceito. Aí compramos um quadro, sabe aquele quadro de anjo da guarda, que tem umas crianças passando por uma ponte assim, e o anjo está guardando? Compramos aquele quadro e colocamos no quarto deles. E lá ficou, não falamos nada. E aquele quadro imprimiu na mente e no coração o conceito de um anjo que guarda. Aproveitem, pais e mães. Às vezes eu fico com dó de algumas crianças, que alguns pais e algumas mães, para ficar livres, deixam com o controle da televisão na mão e elas ficam assistindo, olha, algumas coisas que não são legais. Às vezes, uma vez eu fiquei no hospital e liguei a televisão de manhã e eu fiquei assustado. Eu adulto, fiquei com medo. Imagine criança. De algumas cenas, de alguns bichos, de alguns monstros de desenho infantil. As histórias da Bíblia são diferentes. Uma amiga visitante encontrou uma jovem mãe sentada com seu bebê no colo. E ela estava com a Bíblia aberta na mão. E a mulher perguntou, você está lendo a Bíblia para o seu bebê? Sim, respondeu a mãe. A visitante replicou, você não vai querer que ela entenda? Não, disse a mãe, ele não vai entendê-lo agora, mas desejo que em sua primeira recordação,
que a sua primeira recordação seja a de estar vendo e ouvindo a palavra de Deus. Outra coisa, ore com e pelos seus filhos. Ore por eles e com eles. Não oração como mera fonte de pedidos, mas oração como relacionamento com Deus. Ore com eles. Minha avó orava comigo em alemão. Eu não sei falar, mas está na minha cabeça. Ich bin klein, só isso que eu sei falar. Mas ela orava em alemão todo dia, a mesma oração, para a hora de dormir. Está lá, na minha cabeça, está lá, impressa. Porque nós éramos luteranos quando era pequenininho, só depois dos 12 anos que nós conhecemos a igreja adventista. Mas está lá na minha cabeça. Ore. Se você tem mãe, se você é mãe de bebê, ore antes de dar o leite materno. Ore. Você acha que não aprende? Aprende, irmãos. Você sabia que existe uma lição de escola sabatina para bebê? Nossa igreja tem uma lição. Você sabia que na liçãozinha do rolzinho da escola sabatina, existe o rol A. São 4 lições por trimestre. Lá no fim da lição do rol. Esta lição deve ser repetida, a mesma lição, durante 3 semanas. A mesma lição, está lá. Não perca essa oportunidade. Ore com eles e por eles. Mesmo que eles sejam adultos, mesmo que eles sejam velhos. Se eles estiverem longe, ore por eles pelo telefone. Escreva uma oração pela internet. Não sei, invente, mas ore com eles e por eles. Gosto da história do pastor Luiz Fuchner, foi meu presidente muito tempo. Acho que até já contei aqui uma vez, mas conto de novo porque é bom. Ele era danado quando ele era adolescente. Morava no interior, perto de Brusque, no sítio, né? Ele tinha um primo que era danado como ele. E um dia eles decidiram, de madrugada, numa noite de lua cheia, que era clara, a noite clara, combinaram de sair do sítio os dois, de bicicleta, até Brusque, para em Brusque, com estilingue, quebrarem as luzes dos postes de iluminação pública da cidade. A casa onde ele morava era uma casa de madeira, e ele dormia no sótão. Sabe aquelas casas de alemão lá em Santa Catarina? De madeira, no sótão. E essa escada, ela saía assim, ela descia na sala. Saía na sala. E você sabe, casa de madeira, à noite, cada movimento, aquilo vai rangendo. E ele tinha que descer à noite do sótão, ele foi descendo bem devagarzinho. Cada descida, aquele negócio, né? Vai fazendo aquele barulhão assim de noite, da madeira. Quando ele estava no meio da escada, ele ouviu alguém falando, todo escuro. A luz da lua entrava assim pela janela da sala. E ele ficou assim, quem será que pensou? Quem será que está falando? De repente ele viu a mãe dele ajoelhada na sala, orando. E a mãe orava alto. E sabe por quem a mãe orava? Por ele. E a mãe falava mais ou menos assim na oração, ele conta: Senhor, abençoe meu filho Luiz. E falava das preocupações que ela tinha com o filho. Ele disse que ele subiu de volta para a cama, entrou na cama, e aquela noite mudou a vida dele. A oração que ele ouviu de sua mãe. Havia um hino no inário, cantai ao Senhor, mamãe orou por mim. E tinha gente que não gostava desse hino, porque falava da campa, tá? Lá em Santa Catarina, quando eu era menino, quando cantava esse hino no Dia das Mães, era uma choradeira só. Mamãe orou por mim. Lembram vocês que são adventistas há mais tempo? Quando ainda em flor eu tinha o ser, né? Mamãe orou por mim. Porque ore pelos seus filhos. Outra coisa, você que é mãe, tem filhos, não importa se sejam adultos, mas sobretudo pequenos, faça cultos familiares com eles.
Salomão diz que a responsabilidade do culto familiar é do pai, como sacerdote do lar e líder espiritual da família. Mas ela diz que se o pai não faz, a mãe deve fazer. Se o pai não exerce a função espiritual que deveria exercer, a mãe deve ocupar o lugar do pai. Faça culto de manhã, uma meditação, uma leitura rápida, um canto e um hino. Pelo menos um. O ideal seria 2, mas às vezes não dá. A vida moderna, um chega num lado, chega, não importa, pelo menos um. O culto deve ser breve, deve ser curto, deve ser direto, não deve ser enfadonho, deve ser adaptado à idade. À medida que eles vão crescendo, o culto tem que ir mudando, a linguagem deve mudar. Eu conheci uma outra família sábia em Santa Catarina, os filhos adolescentes, jovens, todos trabalhando fora. Sabe qual era o horário de culto daquela casa? Todos vinham almoçar. Cidade do interior, todos vinham almoçar. E o plano era o seguinte: terminavam o almoço e iam todos para a sala. E ali na sala, eles tinham culto. Cantavam, faziam meditação, às vezes estudavam lição, oravam juntos, cada qual ia para o trabalho. Por quê? De manhã, um chegava muito tarde da aula à noite, então dormia um pouquinho mais tarde. Outro saía muito cedo para o trabalho, então os horários não eram compatíveis. Mas aquela família se adaptou. Seja como for, faça culto, ore em família. Tem um pensamento aqui, que diz assim, é dever dos pais cristãos, pela manhã e à noite, mediante oração fervorosa e perseverante fé, construir em redor de seus filhos uma cerca de proteção. Uma cerca de proteção. A vida moderna tem roubado isso de nós. Olha aqui, em muitos lares a oração é negligenciada. Os pais entendem que não possuem tempo para o culto da manhã e da noite. Não podem economizar alguns momentos para serem despendidos em ações de graças a Deus, pelas suas abundantes misericórdias, pela bendita luz do sol e pela chuva, as quais fazem com que a vegetação floresça, e pela guarda dos santos anjos. Não tem tempo para fazerem oração, pedindo auxílio e guia divinos, e rogando a contínua presença de Jesus na casa. Sai do trabalho como o boi ou o cavalo, sem um pensamento de Deus ou do céu. Forte, né? Saem de casa como o boi e o cavalo, sem uma oração em família. Estude a Bíblia com seus filhos. Isso não é válido só para as mães, para os pais também, homens. Ore com eles e por eles. Ore com eles e por eles. Ore preventivamente pelos seus filhos. Mas às vezes eu oro, parece que Deus não ouve. Ouve. Às vezes a resistência pode ser um pouco maior, mas ore com e por eles. Faça cultos diários. Outra dica, para você que é mãe e para você que é pai: ouse disciplinar seus filhos. Existe um livro de James Dobson, Ouse Disciplinar é o nome do livro. Não é tarefa fácil, exige muita disciplina, e por isso os pais se eximem de disciplinar. E alguns acham que disciplinar é pancadaria. Não é pancadaria. Disciplinar pelo ensino, pelo exemplo e pela correção. Discipline. Em Provérbios 29, verso 15 a 17, veja esse texto. Esse aqui é impressionante. Provérbios 29 diz assim, 15 a 17. Provérbios 29, 15 a 17. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma faz o quê? Envergonha sua mãe. Você já viram alguma criança envergonhando a sua mãe no supermercado? Já viram? Já viram ou nunca viram isso? Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande
prazer à sua alma. Discipline. A base da disciplina deve ser o amor. O Senhor ama quem repreende, o Senhor repreende a quem ama, diz a Bíblia. O segredo da disciplina é a firmeza com amor. O futuro bem-estar da criança requer disciplina bondosa e amável, mas firme. Elas sabiam que elas nos desafiam, né? Os bichinhos são pequenininhos, mas eles nos desafiam como pais. Esses dias, numa determinada escola adventista aí, a escola chamou pai, mãe, avô e avó, porque um toquinho de gente desse tamanho era o general da família. Dava ordens para todo mundo e ai daqueles que não obedecessem. E começou a refletir isso na sala de aula e na escola. E aí o departamento de psicologia, de psicopedagogia da escola, descobriram que o problema era a família, porque nunca disciplinavam, era gracinha, tá, etc. E era uma tiraninha pequenininha, um toquinho de gente que dava suas ordens. E aí os pais e a família com o psicólogo, ai, mas a gente não sabe o que fazer, né? Ouse disciplinar. O objetivo da disciplina é a obediência, a honra, a responsabilidade e a sabedoria. Colossenses 3:20, filhos, obedecei aos vossos pais. Como é que a gente vai obedecer se não aprender a obedecer? Né? Os pais têm que ensinar a obediência. Pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, continua dizendo o texto bíblico, né? Discipline. 4 coisas. Estude a Bíblia com seus filhos. Ore com eles e por eles. Faça cultos familiares. E ouse disciplinar. Não tenha medo de disciplinar, de corrigir, de exortar. E de ser firme. Eles jogam contra nós. E jogam pai contra mãe, já viram? A mãe diz assim, não, você não faça isso, não vai. Aí vai para o pai. Entendeu? Aí o pai se joga contra a mãe contra o pai. Então vocês têm que estar firmes, unidos. Na delegacia de Houston, no estado do Texas, eles elaboraram umas regras para formar um filho delinquente. Escutem. Primeiro, desde pequeno, dê tudo o que seu filho pedir. Desta forma, ele crescerá pensando que sempre terá tudo o que quiser. 2, quando ele disser palavras imorais, ria com ele. Ache graça. Isso fará pensar que é engraçadinho e o encorajará a aprender frases mais engraçadinhas ainda, que mais tarde vão lhe deixar completamente sem jeito. 3, nunca lhe dê treinamento espiritual. Espere até que ele complete 21 anos e deixe-o decidir por si mesmo. 4, evite o uso da palavra errado. Pode desenvolver nele um complexo de culpa. Isto condicionará seu filho a acreditar mais tarde, quando for preso por roubar um carro, que a sociedade está contra ele e que está sendo perseguido. 5, apanhe tudo que seu filho deixar espalhado. Livros, sapatos e roupas. Faça tudo por ele. E assim ele se acostumará a jogar todas as responsabilidades em cima dos outros. 6, deixe-o ler tudo que lhe caia nas mãos. Cuide sempre que as vasilhas, pratos, talheres e copos sejam esterilizados, mas deixe que sua mente se alimente de lixo. 7, brigue com sua esposa ou com seu marido, frequentemente na presença dos filhos. Deste modo, eles não ficarão chocados mais tarde, quando o lar se desfizer. 8, dê-lhe todo o dinheiro que quiser. Não permita que ele trabalhe para ganhar dinheiro, porque ele teria que adquirir as coisas com as mesmas dificuldades que você. 9, satisfaça qualquer desejo de comida, bebida e conforto que ele queira. Veja que todos os seus desejos sensuais sejam gratificados. A inibição de desejo pode dar origem a uma perniciosa frustração. 10, tome o partido dele contra vizinhos, professores e policiais. Todos eles estão de marcação contra seu filho. 11, e quando ele estiver seriamente envolvido em dificuldades, desculpe-se a si mesmo, dizendo, nunca consegui fazer nada com ele. E 12º e último, prepare-se para uma vida de tristezas e sofrimentos. Você está fazendo tudo para tê-la. Vale a pena educar. Vale a pena amar. É um desafio. É uma luta. Eu tenho quase que certeza, se a gente soubesse disso antes, a gente não entraria
mas nós entramos por amor. Mas é uma doce aventura. Só um conselho para aqueles que têm filhos adolescentes. Aliás, para aqueles que têm filhos pequenos antes da adolescência. Se você que não quer ter problemas com eles na adolescência, invista enquanto eles são crianças. Gaste muito tempo com eles, acampe com eles, brinque com eles, ria com eles, coma com eles, conte história para eles, fale sobre você, conte suas histórias. Muitos grandes homens e mulheres de Deus serviram e estão servindo a Cristo, não por causa de talentos e habilidades, mas porque tiveram uma grande mãe por trás da vida deles. É a santidade da maternidade exercendo uma boa influência sobre os filhos. O exemplo de Ana, mãe de Samuel, é um exemplo a ser imitado. O segredo dela foi, ela temeu a Deus, ela foi temente a Deus. Em segundo lugar, ela não permitiu que a condição do mundo presente exercesse uma influência negativa sobre seu filho. Porque a casa de Eli não era uma casa, mas ela sempre esteve por perto. E terceiro, ela cumpriu com fidelidade a parte que lhe correspondia como mãe. Vai chegar o dia em que eles vão sair do ninho. E tem alguns ninhos vazios aqui já, né? Mas um dia eles vão sair do ninho. As asas crescem, o ninho não cabe mais, e eles vão embora. E eles vão embora e a saudade fica. A preocupação continua. Porque uma vez filho, filho para sempre. Uma vez pai, pai para sempre. Uma vez mãe, mãe para sempre. Mas quando chegar o dia deles irem embora, que a gente possa pensar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, num outro sentido. Que Deus abençoe você, mãe, como mãe. Você também seja um bom pai. E que vocês dois juntos possam ter uma família muito feliz. Eu sei que aqui há famílias muito felizes. Mas também sei que existem algumas famílias que têm algumas preocupações especiais. Que Deus abençoe a todos nós, para que possamos superar nossas crises e dificuldades, antevê-las, possamos nos preparar para elas e viver o que Deus quer que nós vivamos. Joquebede foi uma grande mãe, Ana foi uma grande mãe, Maria foi uma grande mãe. E outras mulheres na Bíblia foram grandes mães. Até aquela que teve problema com Davi e que se tornou mãe de Salomão. Betseba foi uma grande mãe. Que sejamos assim, as mães assim e os pais também. Amém. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou,
cada detalhe, num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele,